Olá, tudo bem? Eu e as minhas colegas Rita Vu, Letícia Vidica e Lia Bock damos boas-vindas a você ao CNN Nosso Mundo. Hoje a gente começa esse programa de um jeito diferente. Quem dá a primeira pista do nosso tema é a cantora Carol Conká. A música se chama Bem Sucedida. Ei, você quer saber quanto eu ganho? Você quer saber quanto eu gasto? Sei que pra você parece estranho me ver bem sucedida no que eu faço. Quero citar mais um trechinho da música que fala o seguinte: querem que eu fique calada? Sou eu que dou a cara a tapa. Chega, agora tô farta. Vou faturar, vou vender sua marca. Um recado direto para os que ainda insistem em tratar o empreendedorismo nas favelas como o velho bico. Vamos falar sobre isso? Empreender. Essa é uma das palavras da moda, né? Ser dono do próprio nariz, ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, um sonho para a maior parte das pessoas. Mas todos nós sabemos que empreender é uma jornada complicada. Não basta ter só uma ideia na cabeça e se lançar por aí, é um processo. Para quem tem acesso aos estudos, cursos, financiamentos, oportunidade, aí pode surgir mais fácil. Mas e quando o berço de quem tem vontade de empreender já é a exclusão, a periferia no sentido mais profundo da palavra, daquele que é empurrado para os cantos da cidade? Como empreender partindo da realidade das favelas? Quem nos ajuda hoje a encontrar essas respostas é um dos maiores empreendedores sociais do Brasil. Ele é fundador da Central Única das Favelas, com atuação em 5.000 comunidades carentes do país. Também é o CEO da Favela Holding, uma ação inédita no mundo e que reúne hoje 24 empresas para gerar oportunidades de negócios, empreendedorismo e empregabilidade. No CNN Nosso Mundo, Celso Ataíde. Celso, obrigada, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Celso, quero começar dando um panorama aí do início de 2021. 8 a cada 10 famílias das favelas dependiam de doações. A média das refeições diárias era de menos de 2. Ou seja, a favela não ficou em casa na pandemia, né? 71% das famílias estavam sobrevivendo com menos da metade da renda e 93% não tinham dinheiro guardado. Como que a gente consegue falar de um empreendedorismo dessa forma mais formal, com a fome batendo à porta das pessoas? Na verdade, quando a gente fala de empreender, quem mora na favela nem usa essa expressão, né? A gente fala, eu me viro, dou meus pulos, faço meus corres e assim que vai. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente se ouviu muito falar em expressões como isolamento social, quando, na verdade, quem vive nesses territórios, quem nasce nesses territórios, já nasce isoladas socialmente. Isso não foi nenhuma novidade para quem mora e para quem sempre viveu nesses territórios. Acho que a grande diferença é que ficou muito mais exposta a essa realidade, onde normalmente, a gente sabe que aquelas pessoas sofrem muito mais as consequências dessas diferenças culturais e sociais, mas a gente não se importa muito, porque são eles que estão lá, é um problema deles. Quando vem a pandemia, a gente vê que equilibra a desgraça, onde a gente passa também a depender dessas pessoas. 50% de quem vive em favela tem trabalho informal ou autônomo. Automaticamente as pessoas iam perder tudo nesse momento. Então elas passaram a precisar muito mais, uma vez que elas não têm, na verdade, dinheiro guardado. Como a renda é baixa, eles não são carentes, eles têm uma renda baixa. E automaticamente, na medida em que eles não tinham mais trabalho, eles obviamente não tinham dinheiro guardado em banco, no exterior e etc. Então, na medida em que eles precisaram ficar em casa, por conta, inclusive, da OMS, que era uma orientação mundial, elas dependiam de quem? Patrão, elas não têm, porque são autônomos ou são informais. Então, a gente realmente teve uma situação que era um caos. Não dá para também a gente esquecer que os empreendedores de alta renda ajudaram muito. Houve muitas doações e as organizações sociais, lideranças comunitárias, foram uma interface entre esses que queriam doar e esses que precisavam dessas doações. Mas, na verdade, a gente também teve um grande problema na base da pirâmide, na medida em que as doações iam em forma de alimento e não em transferência de renda, o que fazia com que o ecossistema dos empreendedores locais também fosse para o caos.
Então a gente viveu momentos realmente de muita tragédia nesse ambiente e, obviamente, que essas pessoas, por serem empreendedoras naturais, por necessidade inclusive, tivessem que se reinventar. Então a gente tem hoje aí centenas de pessoas, de grupos que se reinventaram no momento do caos, que é um caos que não é muito diferente do caos que elas sempre conheceram. Dá para dizer que já foi um empreendedorismo mais formal a partir dessa aceleração que a pandemia fez? Eu te diria que, na verdade, a informalidade ele é uma coisa muito presente nesse ambiente, porque são ambientes informais. Quer dizer, quando você está vendendo alguma coisa nesse território, quando você monta um escritório, quando você monta um estabelecimento comercial qualquer, em geral são espaços de posse. Você não tem habites, então você não consegue formalizar. Então, mesmo que você não queira ser informal, ele normalmente é. Mesmo que você queira montar uma ONG, você não consegue a formalização. Então, nesses espaços de vulnerabilidade, é sempre muito mais difícil. Então, onde você precisa de um alento maior, onde você precisa de um tipo de ajuda maior, é justamente nesses ambientes onde tudo é mais difícil para aquelas pessoas. E aí é onde, quando algumas dessas pessoas, ou quando parte dessas pessoas consegue algum tipo de sucesso, elas vão e não param, porque elas sabem que normalmente é a sua última chance e normalmente é a sua única possibilidade. Lia Bock. Celso, eu escutei uma história que você contou sobre a sua mãe, que ela teve um business que era pegar as crianças de outras mulheres que estavam trabalhando e levar para a praia enquanto essas mulheres estavam trabalhando, né? E eu fiquei pensando que muitas ideias parecidas com essa, de mulheres de classes sociais mais elevadas, viraram grandes business de escola, de agência de viagem, ou até de acampamentos infantis, né? E eu sei que você luta hoje para que não falte, né, a mulheres como a sua mãe, oportunidade de crescer esse negócio. Mas eu te pergunto, o que falta? É só dinheiro, exatamente? Ou falta também uma educação financeira, respeito? O que mais que falta para a gente ver esses empreendedorismos, como esse da sua mãe, prosperarem, poderem crescer? Na verdade, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito intensa, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, brigavam todos os dias, brigas intensas, e quando eu fiz 6 anos ela resolveu ir embora de casa. E eu tinha um irmão, mais velho que eu, 1 ano, e a gente foi junto com ela. Eu achei que eu fosse ficar na rua no máximo uma semana. Aquele cheiro da rua era um cheiro horrível. Na segunda semana já não era tão horrível assim, na terceira semana já era o nosso próprio cheiro. E aí já não incomodava mais. E a gente foi ficando ali. Durante 6 anos, a gente morava literalmente na rua, vivendo de pequenos furtos. E minha mãe, com muita vergonha de nós, ela nunca aceitava o que a gente levava de furtos da rua, até que ela passou a aceitar e passou a conviver com aquilo. E sempre jurando que um dia a gente ia sair da rua e que a gente nunca mais faria aquilo. Dali a gente foi morar num abrigo público, no pavilhão de São Cristóvão, mais 2 anos. Depois a gente foi então morar numa favela chamada Favela do Sapo, em Senador Camarás, no oeste do Rio de Janeiro. Então a gente, o tempo todo, a gente lutando pela vida, pela sobrevivência, sem estudar, obviamente, quer dizer. E quando a gente chega na favela, uma das formas que a gente tinha de sobreviver era seja vendendo coisas como canudinho, bolinho de aipim, bala no trem, etc. E ela passou a empreender pegando as crianças, levando para a praia enquanto as mães iam trabalhar. Quer dizer, era uma loucura, quer dizer, vendo as mães permitirem que 25 crianças, muitas das vezes, fossem com a minha mãe, meu irmão e eu, para a praia, e eu achava uma baita de uma irresponsabilidade das mães permitindo que ela fosse levar um monte de crianças. Nunca ninguém morreu afogado, mas... E depois eu cresço e começo a perceber que o que ela fazia, na verdade, o que ela vendia para aquelas pessoas, era reputação e credibilidade, que é o que um carro hoje de uma cooperativa bate na tua porta, toca a campainha e é um estranho, mas que é de uma empresa de transporte e que você coloca o seu filho, você vai dentro desse carro sem conhecer o motorista. Ou seja, se essa empresa tem reputação, você vai estar entrando naquele automóvel. O que ela vendia era justamente aquilo. Então, o que faltava para ela? Ela morreu sem saber o que é network, ela sem saber o que é share, trade, morreu sem saber o que é a ESPN. Então, o que falta na prática, aliás, eu também não sei muito sobre isso, eu não fui na faculdade, não me formei, embora hoje eu falo em Harvard, em MIT, London School Economic, Columbia. Você hoje circula em todas as esferas. Mas também, a minha língua original é
o favelês, que é a linguagem que eu falo. E aí ela acabou não conhecendo esses códigos, e aí que é um pouco do que a gente vive. Quer dizer, o que você não tem nas favelas são escolas de negócio, por exemplo. Então você pode ter pessoas que tenham um conhecimento muito farto daquilo que faz, mas não consegue fazer a ponte entre aquilo que faz naquele território e o asfalto. Então você fica dependendo ali de alguma pessoa que conseguiu ultrapassar aquele universo e que virou uma referência. E o que a gente precisa parar também é de viver de referências e que a gente não fale mais de exceções, mas que a gente fale, na verdade, do grande número de pessoas que se tornam bem-sucedidas a partir do negócio que faz. Eu vivi na rua, fui mendigo, pedi esmola todos os dias, é o que eu aprendi a fazer, é o que eu sabia fazer. Nunca me ensinaram a fazer outra coisa. Até que eu conheci um cara que era um empresário, pelo menos ele dizia que ele era empresário, e que ele me convencia que ele era empresário porque ele ensinava a gente a comer com garfo e faca, a falar inglês, francês, espanhol, embora a gente nunca tenha aprendido, mas ele parecia que falava realmente, e ele falava como se fosse uma professora com uma linguagem muito sólida. Então parecia. Ele dizia que ele tinha perdido a esposa e um casal de filhos, indo para a Bahia porque ele não conseguia voltar para casa por conta do trabalho dele. Então ele ficou desiludido a partir disso, e que o trabalho foi tão intenso que ele entendia que a família tinha morrido porque ele não conseguia voltar para casa. Por uma ausência dele. E aí eles tinham que ir até o encontro dele. Então ele passou a ser uma pessoa de rua também, que foi aonde eu conheci. Então foi uma ponte entre isso. Então o conhecimento, as informações é o que falta nesse ambiente. Então, na medida em que você tem escola de negócio, você começa a ter uma interface real de linguagem. Quando você é filho de um médico, você ouve falar em bisturi desde criança. Mas quando você mora numa favela, você não escuta falar dessas linguagens que o mercado fala, porque os teus pais não têm afinidade e formação com esse tipo de ações, de eventos, de linguagem mesmo. Letícia. Por isso que eu acho que é importante, Celso falou uma coisa interessante, que é educação financeira, né? Então, acho que é importante a gente falar de empoderamento financeiro aqui e recentemente tem um movimento, não posso chamar se é recente, mas que a gente vem discutindo muito, que é o movimento Black Money, liderado inclusive pela Nina Silva, que está aqui junto com a gente no time da CNN, que é fazer circular o capital por mais tempo entre mãos negras, né? Um movimento que bebe muito de uma fonte panafricanista, que é do Mark Garvey, que diz, eu acho interessante trazer 3 falas aqui, que os afro-americanos precisam garantir sua independência financeira em uma sociedade dominada por brancos. A Nina Silva completa que não basta ser uma pessoa preta em posição de poder, é preciso construir espaços de poder, compartilhados com os meus pares. E o Kylie J, o rapper do Racionais, traz uma coisa interessante para que nós negros não fomos ensinados desde pequeno nessa relação com o dinheiro, né? Existe uma culpa em relação ao dinheiro. A gente aprende que ele não presta, que é ruim ser rico, que é melhor aceitar a condição de ser pobre. Mas a educação financeira faz com que a gente vire a chave dessa programação. Então, eu queria que você comentasse os benefícios econômicos e sociais de se empoderar e educar financeiramente a população preta e por que é importante falar de Black Money para uma população preta e periférica, né? Que nós temos negros nas comunidades e não negros, mas que estão em situação de maior vulnerabilidade econômica também. Acho que tudo que você fala está perfeito. Eu sempre fui tido como um cara mercenário. Eu faço parte do movimento hip hop desde sempre, desde sempre, só para poder você entender, a minha relação com o Kylie J foi quando eu trabalhei com Racionais MCs durante 15 anos. Então, fui produtor e empresário do Racionais MCs no Rio de Janeiro e em algumas partes do Norte e do Nordeste. E era sempre uma contradição muito grande, porque eu sempre falava de dinheiro, eu sempre quis ter dinheiro, e quando eu era mendigo, eu pedia esmola, não pedia abraço para ninguém, eu precisava sobreviver. E a gente dizia... eu sempre dizia que a gente tinha que democratizar a riqueza e não ficar apenas cantando a desgraça que tinha na favela, porque isso a gente era PhD, a gente sabe sobre isso, é a nossa realidade. E aí eu sempre era chamado de mercenário porque eu sempre pregava isso, é o que eu queria ser rico. Um jovem que joga futebol na favela, o que ele quer, na verdade, é jogar no Barcelona, jogar no Roma, ficar Neymar, rico. né? E ganhar dinheiro, levar a mãe para poder ter uma casa na praia, para ter uma lancha, é isso que todo mundo quer. A gente vive num país capitalista, onde muitas vezes, infelizmente, o amor é um detalhe, o que vale é o que você tem. E quando você fala seja o Black Money, qualquer outro tipo de movimento, como o próprio hip hop me ensinou a fazer isso há muito tempo atrás, quer dizer,
nas minhas conversas informais com o Brau, Cari J, de rock, Ice Blue, era isso que a gente dizia, sem necessariamente saber de onde é que vinha. O fato que a gente queria fazer com que o dinheiro circulasse entre nós. Aí você ia na galeria, os chineses é quem dominavam todo o material que a gente consumia. Então era sempre uma grande contradição que a gente vivia, mas sempre o desejo de chegar um dia em que a gente pudesse produzir e mais do que isso. Não só apenas consumir, mas ter a possibilidade de fazer gestão daquilo que a gente também consome. Quando eu começo a distribuir o Racionais MCs em 99, quando estourou o disco Sobrevivendo no Inferno, eu era um dos distribuidores e o mercado quebra. A gente era mais fácil naquela época distribuir, porque você tinha TKR, Xereta, uma série de distribuidoras. Todas fecharam e aí a pirataria dominou tudo, então a gente passou a ter que responder por aquilo, ou seja, ter que distribuir sem nenhum tipo de conhecimento de distribuição. Então a gente tinha que botar o disco nas costas, o CD, e sair vendendo e aí entender como é que funcionava o mercado. E aí isso me fez aprender muito, mas basicamente eu começo a sistematizar tudo que eu tinha vivido na vida, tudo que eu tinha passado na minha vida, e começar a organizar um pouco isso sem ter nenhum tipo de conhecimento universitário, escolar ou de formação que pudesse me orientar. Era tudo na base do instinto mesmo. E então a gente começa a vender 1 milhão de CDs na época. Na época, Caetano vendia 50 mil cópias, Racionais já vendia 1 milhão de cópias. A gente não sabia nem o que a gente fazia com aquele caminhão de dinheiro e shows e etc. E a gente olhava para o mercado, era como se fosse uma contradição, porque o Racionais estava muito à frente de todos os outros grupos em que a gente era um movimento, mas a gente só podia se consolidar como movimento na medida em que os outros também acompanhassem, para que virasse, na verdade, uma grande massa caminhando na mesma direção, mas com uma força também relativa. Então, era sempre muita vontade de fazer com que um número muito maior de pessoas pudesse ascender socialmente, para que a gente não caminhasse só, porque por mais que quando você tem muito dinheiro, você passa a morar em condomínios, que é o que você sempre desejou, com segurança e etc. E quando você começa a olhar para o lado, aí no caso específico, na condição de preto, você começa a perceber que se você vai jogar um tênis, o teu povo já não está mais ali. Quando você andar de avião, você começa a circular em outros ambientes que não são, em tese, os ambientes que foram criados para você. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu montei uma empresa chamada Favela Vai Voando, que hoje tem 480 agências de viagens. Eu achava que eu não fosse vender uma passagem aérea porque achava que as pessoas não iam ter grana para poder viajar. E hoje a gente virou um fenômeno de venda em passagem aérea. Antes da pandemia, quando o mercado crescia 5%, a gente crescia 70%, 80% em venda de passagem. Mas as pessoas, na verdade, a gente tinha tido um crescimento econômico no país, mas na prática migraram socialmente, mas não migraram territorialmente. Então você continuava morando na favela, mas você tinha dinheiro para comprar celular, fazer faculdade, etc., mas você continuava morando ali, porque até a favela consumia menos os recursos que você tinha, então tinha mais recursos disponíveis. Né? Porém, você fazia muitas vezes a questão de andar de ônibus, você ia do São Paulo para Paraíba, para Bahia de ônibus, porque você tinha um preconceito, você tinha, na verdade, uma preocupação de estar entrando num avião, porque era um ambiente que você achava que não te pertencia. Quando você tinha dinheiro para poder pagar, quando você vai ver o preço de uma passagem de ônibus e de avião, e quando você pensa que você paga R$60 para tomar um banho no caminho e mais para a Bahia 4 refeições para ir, você percebe que o valor começa a ficar muito aproximado. A questão mais era do ambiente, de você se sentir acolhido naquele ambiente que estava entrando. Acaba sendo ambientes hostis, porque quando você vê uma campanha de uma empresa aérea, por exemplo, é sempre aquele mesmo perfil, daquele tipo de mulher, um chapeuzinho na cabeça, com uma bandeja, servindo um casal de idade média, e a gente sabe qual é a cor desse casal. Então, automaticamente, você diz, bom, isso aí não é para você. Não é para mim. Se você for pensar um pouco, você percebe que mas, na verdade, em linhas gerais, aquilo vai fazendo com que você se acostume com aquele ambiente. Vou te dar um exemplo aqui. O MV Bill, por exemplo, eu sou empresário do MV Bill e sempre fui, mas mesmo ele bem sucedido, a mãe dele, por exemplo, não faz muito tempo, disse, Celso, eu não queria que meu filho cantasse essas músicas não, essas músicas que ele fala palavrão, eu não gosto disso. E ele tinha que ser igual aquele menino.
Eu dizia, qual menino, dona Cristina? Aquele menino, Celso, o Gabriel Pescador. Então, ou seja, ela não sabe sequer quem é. Gabriel Pensador era o Gabriel Pescador. Ou seja, você às vezes não sabe nem quem é o nome da pessoa, mas você tem ele como referência e por mais que os teus pares lutem, você não consegue entender a linguagem dele. Então é muito mais fácil você muitas vezes ser compreendido pelo Chico Buarque de Holanda do que pelo teu próprio pai e mãe, porque eles estão sempre com medo daquilo que você está fazendo, porque você vai se expor e eles têm muito medo disso, porque é a cultura do medo, que é a cultura na qual a gente foi sempre criado. Rita Vu. Celso, você já disse em várias entrevistas que a próxima revolução será econômica e virá das favelas, né? E eu acho que essa revolução ela vai acontecer independente das empresas elas estarem olhando ou não para a favela. Sendo a favela esse lugar que sempre inovou, né? O Edu Lira fala que sempre construindo tecnologias de sobrevivência, como que o poder público pode olhar mais para a favela e também se aproveitar um pouco dessa potência, né? Para que isso daí emerja, sem esse viés de assistencialismo. E também queria saber se você tem interesse, por exemplo, de entrar na política. Então, eu faço uma separação entre favela e periferia, porque muitas pessoas confundem também. Quando você olha para uma favela como Paraisópolis, por exemplo, não é uma favela que não fica na periferia. Quando você olha para Heliópolis, aí você está realmente numa favela que fica numa periferia. Quando você fala de favela, estou falando de 17 milhões de pessoas que consomem 120 bilhões por ano. Quando você olha as favelas brasileiras, elas têm aí mais ou menos a população maior do que a do Rio Grande do Sul, por exemplo. Uma economia da favela é maior do que a da Venezuela, por exemplo. Quando se fala de periferia, aí estou falando de 87% da toda a população, porque a maioria é a periferia. E às vezes fala, o cara mora na periferia, tá, na leste. Os jogadores do Corinthians ricos também moram na periferia, na leste, só que em grandes condomínios. Então é importante a gente fazer essa separação do que é uma favela, do que é uma periferia. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma periferia que tem também a região de Jacarepaguá, tem uma favela de periferia, que é a Cidade de Deus, mas você tem favelas que não ficam na periferia, que é o caso, por exemplo, da Rocinha, que fica no coração dos ricos do Rio de Janeiro, que é São Conrado. Então, o que eu acho é que a relação entre o poder público e a favela continua sendo, e continuará por algum tempo ainda, sendo uma relação de compaixão. A própria favela não pode aceitar ser chamada de carente. Quando você chama alguém de carente, algum território de carente, você está criando uma linha entre aqueles que dependem de você, aqueles que precisam de você. E eu acho que uma pessoa que é um porteiro de um prédio, eu fui carente quando eu morava no abrigo público, quando eu dependia do Estado para poder sobreviver e comer. Quando eu vou ser camelô, quando eu vou ser porteiro de prédio, eu não sou mais carente, eu tenho baixa renda. Não existe ninguém que dê uma carteirinha para o morador de favela e diz, a partir de hoje você não precisa mais pagar um ônibus, metrô, trem, se você for a um jogo de futebol você vai ter um desconto de 25%, ou se você for comprar um móvel num shopping center, você vai ter desconto. Se ele fosse carente, ele seria. Mas tanto é que as empresas elas têm produtos customizados, sejam banco, empresas de telefonia, tem produto customizado para aquelas pessoas. Então, na verdade, elas não são carentes, elas são potentes e muitas vezes elas não sabem disso. Quando você fala desses números, os pretos normalmente não sabem desses números. Quer dizer, 40% da economia do país, 1,9 trilhão, é mobilizada pelos pretos. Se eles soubessem disso, eles iam se colocar, uma vez que num país capitalista o que move é o dinheiro, então, se você não quer me respeitar pelo que você consegue ver, então você vai ter que me respeitar pelo poder que eu tenho. Só que a gente precisa, na verdade, estar mais conectados em relação a esses pontos e a gente não precisa estar muito preocupado com o que os nossos parceiros não pretos vão pensar, porque senão a gente acaba sendo consumido por tudo isso. Embora está aumentando muito o número de pessoas que está, na verdade, que estão compreendendo essas lutas todas, e eu acho que a nossa luta não pode ser contra os brancos e nunca poderá ser assim. A nossa luta precisa ser para que a gente tenha efetivamente igualdade nas relações. E o Estado, ele precisa, na verdade, não ver essas pessoas como pessoas carentes, que precisam de ajuda, que precisam de mais um ponto de luz na favela, ou um ponto de água na favela. E essas pessoas também da favela precisam aumentar a sua regra, o seu grau de exigência, porque se a gente continuar achando que a gente é carente, a gente continua achando que nós somos os oprimidos e marginalizados e os outros poderosos. E aí essa relação não muda, onde eu só formo meu filho para ser soldado e você forma teu filho para ser general. Quando sai um preto e um branco da favela e os dois vão para o asfalto, a gente sabe que eles representam coisas diferentes. Um tem a cor do poder e o outro tem a cor do asfalto. E os dois sabem disso. Tanto que quando estão jogando futebol e o couro come, ele sai na mão os dois,
Eles se xingam até que o último palavrão e o mais ofensivo é: ah, mas você é um macaco. Não é apenas uma palavra. Não, absolutamente. É o que essa palavra está carregada. E o que ambos sabem o que ela significa, que é a relação de inferioridade e superioridade que eles sabem que um tem em relação ao outro. Celso, a gente vai fazer uma pausa aqui. A gente vai puxar no próximo bloco para um evento que você aí está ajudando a fomentar aqui em São Paulo, que é a Expo Favelas. A gente vai entender direitinho o que é isso, que evento é esse, qual é a intenção. Então, na volta do CNN Nosso Mundo, a gente segue a entrevista com o Celso Ataíde, CEO da Favela Holding, fundador da Central Única das Favelas. Não sai daí. Não foi fácil ser campeão pelo meu país, mas eu decidi lutar e vencer. Eu posso afirmar que um lance certo pode mudar a sua vida. Faça um consórcio Embracon, é sempre o melhor lance. Consórcio Embracon, acesse o site e simule agora. A gente precisa criar oportunidade. Então tem uma série de benefícios quando você cria uma empresa com diversidade. A gente tem pesquisas que mostram que uma pessoa LGBT que não se sente à vontade para falar sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho, ela chega a ser 30% menos produtiva. A partir de agora, a gente vai precisar que a velocidade de transformação seja muito maior, se a gente quiser construir um mundo realmente mais diverso. Projeto Upload, amanhã, 10h30 da noite. Projeto Upload. Apoio. Aluguel Cielo. Mais para você, ideal para o seu negócio. O coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. A arritmia, o termo, é qualquer mudança desse ciclo de batimento cardíaco. Aí deu um mal-estar, como se a vida tivesse um pouco ido embora. Quando o coração bate devagar ou muito rápido, que a pessoa tem uma tontura. Nós temos grandes médicos nesse setor. E eu estou normal, não tive nunca mais nada. CNN Sinais Vitais com o Dr. Roberto Calil. Amanhã, 7h30 da noite. Tá gravando já? Não. Tá? Então tá. Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo. Hoje a gente conversa com Celso Ataíde, CEO da Favela Holding e fundador da Central Única das Favelas. E antes da gente seguir com a nossa entrevista, quero trazer alguns dados importantes. 13,6 milhões de pessoas vivem em favelas no país. 3 a cada 10 moradores têm a intenção de abrir seu próprio negócio. 6 a cada 10 querem fazer isso dentro da comunidade em que vivem. Os dados foram reunidos por pesquisadores do Data Popular e Data Favela a partir de informações do IBGE e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é ligado ao Ministério da Economia. Nesse fim de semana, está sendo realizado em São Paulo o primeiro Expo Favela, um evento de empreendedorismo nos moldes dos grandes eventos de negócios do país, mas com um público específico. Celso, queria saber então, quem são? Como é que está a expectativa de negócio? Quem são esses empreendedores que estão lá? Quem são essas pessoas interessadas na Expo Favela? E como é que está a expectativa de negócios mesmo, de business, de grana na Expo Favela? A gente está fazendo esse evento com o objetivo de fazer uma junção entre os empreendedores do asfalto e os da favela e das startups de favela. Porque eles sempre reclamam muito, às vezes eu vou em eventos de impacto social, de negócios de impacto e nunca está lá as pessoas para quem o discurso é direcionado. Então, tanto na plateia como no palco, eu falo, a gente está falando para aquelas pessoas, cadê essas pessoas? E aí, às vezes, alguns empreendedores do asfalto reclamam, mas não tem match porque eles não falam a nossa linguagem. Não vão falar nunca se a gente não estiver no mesmo lugar. Então, a ideia era criar um projeto em que, já que não havia uma generosidade do asfalto, convidar esses empreendedores para essas festas, então eu resolvi fazer com que a favela fizesse essa festa e convidasse o asfalto para poder fazer essa grande parceria. Então, você vai ter lá um desfile de empreendedores da favela e do asfalto e no público também vai ser um público dividido. A gente tem hoje 307 fundos de investimento, sejam convencionais, sejam familiar ou individual, já inscritos para poder conhecer esses negócios, além de outros empreendedores que não se inscreveram e que também estão lá no WTC, no World Trade Center,
fazendo essa grande integração entre Como a é que está a favela e o asfalto. expectativa de grana? Eu te diria que eu acho que esse evento, a minha expectativa desse evento é a existência dele, é um start num processo de emancipação desses empreendedores. Mas, obviamente, como é uma feira de negócio, a gente tem aí o valor transacionado nessa feira também faz alguma diferença. Eu te diria que só um investidor está indo com 20 milhões de reais para poder investir em negócios de favelas. Se nós temos 300, e como nunca houve nenhum projeto como esse, eu estou sem referência. Mas se você me obrigar a te responder, eu te diria que deve ter aí uns 200 milhões de reais que eu imagino que sejam mobilizados nesses 3 dias que está acontecendo agora. E o público são os investidores, então? É para os investidores? A gente tem, na verdade, é um WTC. Então, você está falando são 5 andares, mais piscina. A gente, então, está usando todo o espaço em que tem no Golden Hall, que é no espaço mais importante, os empreendedores das favelas e as startups mostrando, apresentando aquilo que tem feito. E em todos os outros andares são conteúdos, são debates, são exposições de cultura de favela, são uma série de outras iniciativas de desfile de moda, uma série de outras ações que são desenvolvidas nas favelas que vão estar sendo apresentadas para o público de modo geral. Esse evento é interessantíssimo, parabéns por ele, inclusive, porque você falou uma coisa no bloco anterior e é uma realidade, né? A maioria dos empreendedores de favela ainda estão na informalidade, né? É uma população que empreende por necessidade, às vezes é uma questão até ancestral, antes da abolição, no pós-abolição, a gente continuou empreendendo por necessidade, mas a informalidade é um problema, né? A gente aqui, se a gente for falar numa questão racial, os afrodescendentes são 56% da população brasileira e 53% dos micro e pequenos empreendedores, muitos ainda na informalidade. Por isso eu queria que você falasse um pouco de acesso a crédito. Como é que está essa questão hoje, né? Se ainda é uma dificuldade esse acesso ao crédito para esses empreendedores especificamente, e se há uma expectativa de que um evento como esse ajude muitos a saírem da informalidade. Né? E se na tua caminhada, nas suas trocas, você percebe ou não que ainda é uma questão de racismo estrutural e viés inconsciente que dificultam essa relação de acesso ao dinheiro? Eu acho que o racismo estrutural é o que impediu que a gente fizesse até hoje um evento como esse. Sim. Inclusive num espaço como esse. Algumas pessoas perguntaram, mas por que no WTC? Por que não? Por que não? Por que não? Exatamente. Exatamente. Qual que é o nosso lugar? Eu sempre respondo isso aqui. Por que um programa só de mulheres? Por que não? Né? Não teria, assim, então, parece que, poxa, aqui não é o lugar de vocês, pô, não é melhor fazer lá? Então, eu acho que tem algumas coisas importantes aqui. Uma que é no WTC, sim, se lá é hoje o epicentro econômico do país, de São Paulo, portanto, do país, então é lá que a favela tem que estar. Isso é uma coisa que é importante. A outra coisa que também é muito importante é que 100% da produção é da favela. Então, se você for lá e achar que o evento está mais ou menos, então a favela já começou a produzir. Se precisa de 10 anos para poder fazer direito, já começou a contar. Se você achar que é maravilhoso, então você vai saber que a favela está produzindo. E essa produção por si só já é uma baita de uma startup, já é uma baita de uma empresa que pode estar oferecendo serviço para todos os outros. Quando tu chega em alguns lugares como esses, com um monte de preto para poder fazer uma produção, não é comum. Então, há um estranhamento natural na medida em que não estão acostumados a ver um monte de gente preta assumindo uma produção em lugares tão expressivos para aquele tipo de cultura de negócio. Então, eu acho que a gente tem aí hoje muitas fintechs que estão se apresentando, a gente tem empresas do país inteiro, a gente teve mais de 20 mil empresas inscritas nesse primeiro ano, e aí teve uma grande peneira para poder chegar naqueles que vão estar se apresentando, então a gente tem representação de pelo menos 26 estados do país, e a gente tem aí, na verdade, necessidade em todos os segmentos, mas os que eu te diria que a gente está mais evoluído é justamente na área de gastronomia. Enfim, eu não quero nem dizer quais são as áreas que a gente está mais evoluído, mas o que eu vi na feira é isso, mas a gente está em todos os segmentos, seja na área de saúde, tem muita gente trabalhando com essa área também, na área também de logística, tecnologia, está todo mundo fazendo muita coisa, mas na medida em que essas pessoas têm acesso a oportunidades, elas agarram e elas seguem adiante. Então, para mim, o que é mais importante nesta relação é entender que você tem lá o DJ Alok discutindo streaming com uma DJ de uma favela, onde quem tem mais dinheiro não tem mais relevância naquele palco, em que eu tenho uma pessoa de uma favela
um cara que é do asfalto e o público também dividido, ouvindo os dois conteúdos que são relevantes. E vamos conversar, né? Vamos conversar. É isso aí. Celso, para continuar nesse papo aqui de negócios, já faz um tempo que você entrou para o universo de Venture Capital, desde quando você vendeu sua participação na Avante, né, se eu não me engano, que é uma fintech de microcrédito. Recentemente você lançou o fundo, o Favela S, um fundo de Venture Capital que busca acelerar as startups da comunidade, né? Mas agora com um investimento muito maior. Acho importante trazer um pouco que essa questão, né, que não é só o dinheiro de filantropia, enfim, assistencialismo que a favela precisa. Queria que você contasse para a gente um pouco como que vai funcionar esse programa de aceleração e se tem algum tipo de startup, de empresa que é o foco principal. Então, a Favela Holding, a gente começou... Eu saí da CUFA, na verdade, não faço mais parte da CUFA desde 2015, quando eu lancei a CUFA Global e passei o bastão para o Preto Zezé em Nova York. Então, a gente lançou a CUFA Global no Bronx e, a partir dali, a gente fez uma ação nos Estados Unidos e na Assembleia Geral da ONU, onde a gente fez a nossa bancada e ali eu me despedi formalmente. E de lá para cá, a gente, então, eu criei a Favela Holding, que ela vai na esteira da CUFA, na medida em que está nos mesmos ambientes, e eu vou tentando, na verdade, fazer com que os recursos que vêm desta organização sejam migrados para a CUFA, seja em forma de doação ou em forma de parceria. Quando eu dei aqui o exemplo dessas agências de viagem, nada mais é do que a Favela Holding, com uma empresa dela chamada Favela Vai Voando, faz a interface com a Flytour e que faz a interface com a CUFA e as pessoas das favelas, em que eles ganham 10% de cada passagem vendida, a Holding 2% e a CUFA mais 2%, ou seja, então a gente faz com que essas pessoas não apenas façam um curso, por exemplo, de turismo, mas que elas possam ser donas de negócios e de agências de viagem sem investir nenhum centavo. Quando eu monto esse fundo de 50 milhões de reais, foi um rateio entre as empresas da Holding para poder a gente viabilizar, porque na verdade a Holding nada mais é do que isso, do que o desdobramento das iniciativas que eu sempre acreditei. Eu sempre chamei a CUFA de uma organização social com fins lucrativos. Há mais de 20 anos ela já existe, eu dizia isso, você é maluco, então você é mercenário. Eu dizia, gente, todo mundo que trabalha na CUFA tem carteira assinada, tem férias, tem 13º. A gente é uma empresa. E não é de hoje. Sempre foi assim. Porque se não dizer, peraí, eu vou me orgulhar de que só quem trabalha na CUFA é gente da favela, mas eu não estou pagando ninguém. Então, só mudou o personagem do feudalismo, mas eu continuo sendo agora o senhor feudal, agora é preto. Mas eu estou me orgulhando, na verdade, de não pagar as pessoas. Então, sempre quis trabalhar nesse formato, e sempre foi assim. Então, quando eu monto a Holding, que é uma Holding para a CUFA, para poder ter necessidade econômica dela, do desenvolvimento dela e fazer negócios com ela, essa era a ideia. E quando eu começo a montar a primeira empresa, vem justamente disso. Eu me associo a um parceiro, eu vendo a minha participação, e na época foram 6 milhões de reais, e eu não usei um centavo desse valor e investi tudo em negócios de favelas. E algum desses negócios eu tinha participação também, e foi virando a Holding que a gente tem hoje, que enfim, tem empresa na África, Jeep, a gente até saiu de favela já, hoje a gente está Camarões, Guiné-Bissau, Etiópia, fazendo negócios dos mais variados. E criar esta empresa, esse fundo de investimento, é como é que a gente consegue também fomentar outros negócios da base da pirâmide, da favela, das periferias. Celso, posso pegar daqui? Se de um lado a gente tem esse seu trabalho super bonito, né, de empoderamento das populações da favela e da população negra e puxando, né, todo mundo, a gente tem de um outro a polícia matando os negros, né, a gente tem políticas públicas sendo feitas por homens brancos de elite. A gente tem hoje um empoderamento dos racistas, né, que estão se sentindo muito livres para falar aí sua opinião. Você não acha que falta uma participação dos negros e do pessoal da favela na política formal? Existe algum tipo de treinamento ou de fomento para levar essas pessoas para a política? E aí eu trago até uma pergunta que a Rita fez, ficou no caminho. Você tem essa pretensão de ir aí para um cargo público, de concorrer a alguma coisa? Olha, eu não tenho essa pretensão, nem tenho essa vocação e nem tenho coragem de subir num palco e pedir para que as pessoas confiem em mim, porque a gente tem aqui uma questão estrutural que é de partidos políticos. Quer dizer,
Todos os partidos que você conhece, a Nem estrutura com o dele... partido da favela? Até eu ajudei a fomentar a construção de um partido de favela, chama-se Frente Favela Brasil, há 4 anos atrás. Então, ele começou a fazer a captura de assinaturas e eu disse, bom, aqui está a minha contribuição, agora vocês tocam aí a parte de vocês, eu vou até ajudar financeiramente, se for preciso, e essa minha participação, não quero participar como dentro de cadeiras formais na política, dentro dessa relação. Mas o que eu acho é que o problema maior nosso, e é por isso que eu acho que a gente tem que ter dinheiro, é o capital. Se os pretos não têm dinheiro, eles não têm dinheiro para poder fazer campanha. E aí você pega muitas das vezes um assessorista, por exemplo, em que ele é convencido por algum cacique de partido a entrar na legenda. E ele tem a ilusão de que ele vai conseguir ser eleito, consegue 1000 votos, e esse 1000 votos nunca vai ser para poder elegê-lo, vai ser para poder eleger o cacique branco do partido dele. Então, os partidos eles já arregimentam votos avulso de várias pessoas que não têm chance nenhuma para que esses partidos tenham, na verdade, dentro do seu quociente eleitoral, uma quantidade de votos para poder eleger uma pessoa ou 2 pessoas que não têm nenhuma relação com as nossas bandeiras, nossas agendas e pautas. Então, o que eu acho é que, na medida em que a gente tem essas pessoas envolvidas na política para poder financiar campanhas, eu acho que a gente começa, na verdade, a não ficar apenas no discurso, mas a gente passa a efetivamente fazer com que os pretos tenham chances efetivas de serem eleitos. Porque, do contrário, se as campanhas são frutos de recursos. Se os pretos eles não têm dinheiro, eles não vão fazer campanha capazes, a menos que eles sejam muito famosos. Mas, de um modo geral, eles não vão ter chance nenhuma. Então, eu sou uma das pessoas que gostaria muito de juntar com os pretos que têm recursos para que a gente pudesse escolher pessoas pretas e conseguisse colocá-las no poder na medida em que a gente viabiliza suas campanhas sem contrapartida. A contrapartida tem que ser, na verdade, a agenda coletiva. Ô Celso, a gente sabe que isso aí não é novidade para ninguém, né? De que muitas comunidades, muitas favelas têm ali o seu poder paralelo, seja pelo tráfico, seja pela milícia. Com essa intenção do empreendedorismo cada vez maior ali na favela, de uma forma mais formal, você acredita que esse poder paralelo não iria se intrometer também de alguma forma e querer a sua parte ali no meio do jogo? Pode ser que isso aconteça em algum momento, mas, de um modo geral, o tráfico em todos os estados, ele não se envolve com os comércios, com os negócios daquele ambiente. A milícia, sim, mas ainda assim, ela não se envolve com os negócios quando ele vem de fora para dentro. Eu vou te dar um exemplo aqui, ele recebe o dinheiro da padaria. E para que ele possa receber o dinheiro da padaria, ele não pode inviabilizar a entrada do fermento. Ele não pode inviabilizar a entrada do leite para essa padaria. Então, até o presente momento, eu não conheço nenhum estado em que inviabilize os negócios de nenhuma favela, exceto alguns negócios específicos que faz parte da cultura desses grupos de explorarem, que é o caso, por exemplo, de venda de gás ou por exemplo, transporte, mas menos o tráfico e muito mais a milícia. Letícia? Já que a gente está falando de negócios aqui, tem uma frase sua que eu acho super interessante, que você fala que a favela não é carência, a favela é potência. A gente está falando da Expo Favela, então acho que fazendo um pitching aqui, queria te perguntar por que vale a pena investir num negócio de favela? O que vai atrair esse grande investidor que vai estar nessa Expo ou que não está, mas que quer estar? Por que vale a pena acreditar nessa potência? Eu acredito que quando você olha para a favela, você pode olhar com 2 olhares. Com olhar de carência ou de potência. Mesmo aquelas empresas, aquelas famílias que têm sempre um olhar filantrópico, elas precisam pensar que elas podem ajudar na formação dessas pessoas. Se você quer efetivamente um mundo, uma relação mais equilibrada, é preciso que você comece a ajudar a desenvolver essas pessoas. Porque se você tiver um país que cresceu
e a favela que for no mesmo lugar, entre os dois só vai ter um caos, porque você só vai ter aumentado a distância do país que se desenvolveu e da favela que ficou parada, impactada por tudo isso. Então, eu acho que existem muitas oportunidades de negócio nas favelas. A gente vê o tempo todo isso. Como essas pessoas não sabem o que é um pitch, não sabem o que é um fundo. Aliás, pouca gente sabe o que é fundo de investimento, não são somente quem vive em favela. Quando você vai falar o que é um pitch, o que é um pitch? Talvez uma cantora de rock, mas assim, as pessoas não têm muita informação a esse respeito. Startup, mesmo quem trabalha, se você pegar algumas pessoas que trabalham com startup, você pergunta a cada uma delas o que é uma startup, as pessoas têm pensamentos elaborados a respeito desse mesmo tema, mas que são completamente diferentes. Então, eu acho que o que faz com que alguém invista nesse território é perceber a potência que essas pessoas têm, perceber que muitas da cultura que a gente vive hoje vem desse lugar e muitas soluções para o país e para a favela vêm desse lugar e existe efetivamente uma necessidade da estruturação desses pensamentos, porque não é somente investir em negócios, é investir muitas vezes em ideias. E quando você pega um investidor anjo, que investe numa ideia, investe na formação dessa pessoa para você entender que ela tem capacidade de realizar aquilo que ela está pensando, isso pode gerar muitos frutos para você, que é um investidor, para a favela, que vai ser beneficiada com as consequências disso, para a sociedade, na medida em que a gente começa a equilibrar as relações, na medida em que você dá oportunidade para todo mundo. Você quebra o ciclo da pobreza, né? Direto ou indiretamente, investir numa ideia, num negócio de favela, é botar dinheiro na mão de alguém, e aquilo muda a história não só da pessoa, como de uma família, de uma comunidade inteira, e a sociedade pode ser um pouquinho mais igualitária, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que isso resume todas as razões que faz com que alguém invista, independentemente do tipo de atividade que essa pessoa tem. Mas a favela é um grande país e que você vai ter tudo ali. Homofobia, você vai ter ali as questões das mais diversas religiosas, você vai ter de tudo. Que muitas das vezes, às vezes eu vejo empresa fazendo campanha com pretos, né? O preto tal tem 10 milhões de seguidores. Como se nós fôssemos todos iguais. Como se o preto não gostasse de Chopin, o outro de Vivaldi, o outro de Reck, claro, de reggae. Como se, falou em preto, fala com eles. Eu posso ser espírita, outro pode ser evangélico, e a gente tem algumas bandeiras que a gente está em comum, que é, na verdade, o isolamento social que a gente sempre viveu. A gente pode ser diferente em tudo, mas na desvantagem social e econômica, esse ponto tem nos unido, mas ao mesmo tempo a gente também tem crescido muito em relação a isso. Papo rendendo muito por aqui. CNN Nosso Mundo faz uma pausa. Na volta, a gente continua com a nossa conversa com o Celso Ataíde, CEO do Favela Holding e fundador da Central Única das Favelas. Você fica com a gente. O agronegócio está no centro do debate econômico mundial. Uma atividade que move mais de 2 trilhões de reais por ano no Brasil. A CNN acompanha de perto esse segmento, com informações exclusivas, as análises e os destaques reunidos em boletins durante a programação. CNN Conexão Agro. Conexão Agro. Apoio Consórcio Agro Bradesco. Maquinário em até 100 vezes. Está no ar cnnbrasil.com.br/eleições. Últimas notícias, atualização constante, análises, pesquisas, apuração em tempo real. cnnbrasil.com.br/eleições. Tudo sobre as eleições 2022. Para investir bem no seu dinheiro, é preciso pesar prós e contras. Se o mercado é imprevisível, decidir nunca é tarefa fácil. Riscos, certezas, erros, acertos. O grande debate. Investimentos. Sempre 2 especialistas confrontam opiniões sobre como atingir os melhores resultados. Toda segunda, 8h50 da noite, só na CNN. O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista.
Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo. Hoje o nosso convidado é Celso Ataíde, CEO da Favela Holding e fundador da Central Única de Favelas. Empreender, segundo os especialistas em negócios, é um processo complexo. Depende de inspiração, tendências, gestão de pessoas, pesquisas de mercado, enfim. Eles falam que o dinheiro é uma consequência do que te move. Durante a pandemia, em 2020, ficou famoso o caso aqui em São Paulo de um morador de Paraisópolis. O Giva Pereira, de 21 anos, que fundou o Favela Brasil Express. Surgiu pela necessidade de fazer as doações chegarem aos moradores. E aí, ele criou uma rede de entregadores que moram na própria favela e entregam as mercadorias onde os correios e as transportadoras de e-commerce não chegam e não entram. Celso, queria que você explicasse para a gente, deixasse muito claro, onde falha a comunicação entre a favela e o que você chama ali de asfalto? A comunicação ela falha na medida em que as pessoas não frequentam aquele território. A Favela Holding, por exemplo, nós temos uma série de dificuldades, ajudamos uma série de empresas a justamente melhorarem essa comunicação. A gente tem, por exemplo, uma empresa de logística que a gente fundou com a P&G, com a Procter & Gamble, hoje a gente trabalha com a Natura, uma série de outras empresas em logística. E eles tinham uma grande falha na comunicação deles de como é que eles faziam com as suas consultoras. Então a gente criou uma empresa de comunicação, uma empresa de pesquisa e também uma empresa de logística. Então eu acho que na medida em que essas pessoas, em que esses gestores dessas empresas passam a frequentar esse ambiente e não passam a ter medo e receio, por isso inclusive a feira tem esse objetivo de verem a potência dessas pessoas, desses negócios, eu acho que tudo isso vai se resolver. Então, acho que a comunicação, ela é consequência da falta de contato numa relação cotidiana com essas pessoas. Yeah. Celso, eu queria falar um pouco da guerra às drogas, né? Muito da violência que a gente vê nas favelas hoje, ela tem como justificativa o combate às drogas. E muitos especialistas já têm falado que é uma técnica que falhou, né? Você acha que a legalização das drogas mudaria esse cenário? O que aconteceria com as favelas, principalmente as que têm um tráfico intenso, né? Se a gente não tivesse mais a polícia entrando com essa justificativa, né? Que nem sempre é real, mas com essa justificativa de combater o tráfico? Eu acho que a gente discutir isso hoje é meio que absurdo, né? Porque a gente está vendo que essa política não dá certo desde sempre. Eu acho que só tem uma contradição nisso tudo, que é a política antidroga no país não funciona. A gente sabe sempre quem é que morre e quais são as consequências das pessoas que ficam inválidas, das crianças que ficam órfãs e de quem está encarcerado. E se isso fosse uma solução, então as consequências são essas. Então, se a solução é encarcerar mais gente, ok. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de política de antidroga, é preciso pensar que tipo de droga nós estamos falando. A gente está falando da maconha, da merla. Quem não conhece merla é uma... Quer dizer, a droga, ela vem... Existe tipo de drogas que vêm da base da cocaína. Então, você tem a base que você pode fazer um processo químico que pode virar cocaína. Pode fazer um processo químico que vira a merla, por exemplo. E você faz um outro processo a partir da base que vira o crack. Se você pegar a merla, em que é a mistura da base da cocaína, solução de bateria, você tem soda cáustica e cloro de piscina, por exemplo, que é uma droga que você começa a usar hoje, que você se vicia amanhã e morre no terceiro dia. Não é necessariamente isso. Claro. Eu fico imaginando como é que você libera, por exemplo, a merla. Então, acho que a primeira coisa é a gente categorizar que tipo de drogas a gente pode considerar como drogas e que tipo de drogas a gente não gostaria de ver um piloto de avião usando ou um taxista, por exemplo, usando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E, independente do ponto para o qual a gente vai, eu acho que tem que existir um debate real a respeito das consequências que a gente tem hoje pelo tipo de combate, de enfrentamento que a gente tem, que efetivamente a gente sabe que não é eficaz. Então é separar as questões religiosas, separar a questão da família e olhar quais são as consequências que isso está causando para a vida das pessoas.
e aí sim, a parte desse debate real e verdadeiro, a gente encontrar as soluções ou as alternativas. Letícia? Muito tem se falado hoje, Celso, sobre ESG, né? E você, num dos seus textos também que eu li, você disse que ele pode ser benéfico e positivo para os negócios de favela. Queria que você explicasse um pouco como é que o mercado corporativo, e agora nessa, vou dizer essa moda, mas essa tendência quase que obrigatória de falar de ESG, pode se conectar positivamente e ganhar com os negócios de favela. Eu penso que o ESG não é uma coisa nova. As pessoas elas vão, na verdade, levam para a academia e vai voltando, na verdade, com uma nova roupagem. Mas o que a gente faz, por exemplo, na Hold é ESG total. Quer dizer, só para você ter uma ideia, o que é a Favela Hold? Nada mais é do que a formação de uma rede de empreendedores de favela se conectando com empresas, seja elas grandes ou não, onde a gente tem empresas de logística, distribuindo grandes empresas, onde a gente tem uma rede de vendedores, uma rede de entregadores e pequenos galpões em favelas que é para poder que tem famílias que só recebem para poder transformar suas casas em pequenos galpões, onde ela recebe de aluguel um valor maior do que a família inteira recebe de salário. Isso faz com que a gente gere renda e gere riqueza naquele território. E eu sou o dono? Não, eu sou apenas uma ponte em que os protagonistas são as pessoas que fazem isso e a empresa está na outra ponta. Então você vai gerando riqueza o tempo todo. Se eu for falar aqui de cada empresa, de cada negócio, a gente ia ter aí mais algumas ações e programas. O que eu acho que existe muito nas empresas é uma obrigação delas falarem desse tema, falarem de temas sociais, e eu chamo isso de caô social, porque não necessariamente as pessoas que estão à frente dessas pastas acreditam naquilo. E elas absorvem dentro de uma agenda de 8 da manhã, de 9 da manhã às 17 horas, uma agenda comercial, para justificar para fundo de investimento ou para suas ações internacionais que estão fazendo. Mas elas nunca acreditaram nisso. Não deixa de ser bom para nós, porque mesmo as empresas racistas que hoje estão colocando negros contra a vontade, muitas das vezes, ou por marketing, não importa que já os pretos eles vão ganhar espaço, eles vão se acostumar com isso e os nossos olhos vão passar a ficarem mais acostumados em ver pretos bem-sucedidos, pretos mais arrumados, pretos andando com carros importados, estudando nas universidades, sem ser por cota necessariamente. E a gente começa, na verdade, a não precisar mais falar sobre esse assunto, inclusive. Mas eu acho que existem algumas frases, algumas expressões que estão na moda, mas estão na moda somente num território. Quando você vai olhar para quem que deveria ser essas iniciativas, aquelas expressões não são usadas naquele ambiente, essas pessoas não estão incorporadas nessas políticas e você fica só ali tentando entender para quem que é isso efetivamente. Então, eu acho que a base da pirâmide, que é para quem essas políticas precisam estar sendo direcionadas e avançadas, precisam estar incorporadas de forma efetiva. Do contrário, a gente vai continuar sendo pequenas referências ou pequenos exemplos. Eu, agora, no dia 23 de maio, eu estou fazendo uma palestra no Fórum Econômico Mundial, em Davos, recebendo o prêmio como empreendedor de impacto e inovação pelo Fórum Econômico Mundial. Então, assim, é bacana? É. Claro que é. É importante? É. Mas eu gostaria que a gente tivesse um volume maior de pessoas recebendo prêmios com o meu tipo de discurso, com a minha cor e com a minha origem. Não quero ser apenas aquele que conseguiu. Eu quero que um monte de gente possa conseguir e é para isso que eu luto e é para isso que a Hold está aí e é por isso que a CUFA existe. E está aí a Expo Favelas, então, para poder trazer isso à tona. Celso, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço e fica aqui só uma mensagem. A gente divide a riqueza que a favela gera, vamos dividir as consequências da miséria que a elite sempre produziu. Obrigada. Para todo mundo pensar. Nosso programa com Celso Ataíde, CEO da Favela Holding, fundador da Central Única das Favelas, está disponível lá na íntegra, no canal CNN Brasil Soft, no YouTube. Muito obrigada mais uma vez às minhas colegas que estão aqui. Lembrando que todo sábado, então, você tem um encontro marcado com a gente aqui no CNN Nosso Mundo. Até o próximo.